Moisés permanece imóvel. À frente, a imensidão azul do Mar Vermelho estende-se até onde a vista alcança, uma barreira de água salgada que bloqueia qualquer avanço. Não há caminho lateral, não há passagem, apenas o horizonte infinito que se funde com o céu. O som das ondas quebrando contra as rochas é um trovão constante, rítmico e impiedoso. Cada impacto da água na pedra ecoa como um relógio contando o fim. O vento sopra direto do oceano, trazendo uma umidade que gruda na pele e o cheiro forte de sal marinho. Moisés não desvia o olhar. O solo sob seus pés é instável, uma mistura de areia fina e conchas trituradas que cede levemente a cada ajuste de postura. Ele inspira o ar pesado, sentindo a resistência da natureza. A maré sobe, batendo com mais força, espalhando espuma branca que avança e recua, desenhando linhas erráticas na areia molhada. Ele é o único ponto fixo naquele cenário de movimento constante. O isolamento é absoluto. O barulho das ondas abafa qualquer outro som, isolando-o dentro daquela margem estreita entre o deserto que ficou para trás e a profundidade insondável que se abre à frente. O tempo parece suspenso, medido apenas pela cadência das águas que golpeiam a costa, lembrando que, ali, a terra termina e o desafio começa. O ritmo constante das ondas contra as rochas é subitamente interrompido. Um novo som emerge do deserto, um zumbido grave que faz a areia sob os pés vibrar. Moisés vira o rosto. No limite extremo do horizonte, uma mancha escura começa a se expandir, subindo como uma cortina de fumaça densa contra o céu claro. É poeira. Centenas de cascos de cavalos golpeiam o solo seco, levantando uma nuvem que encobre a luz solar. A massa de poeira cresce e se alonga, transformando o horizonte em uma linha de sombra movediça. Dentro dessa névoa, o brilho metálico começa a piscar. São as carruagens de ferro do exército do faraó. O som aumenta, um estrondo rítmico de rodas de metal rasgando a terra e o relinchar de animais em alta velocidade. A poeira avança, espalhando-se como um manto que apaga os contornos das dunas. O ar, antes carregado apenas com o sal do mar, agora traz o gosto seco da terra revolvida. Não há mais dúvida. O exército não está apenas vindo, ele está fechando o cerco. A cada segundo, a mancha escura ganha forma, revelando o contorno de cavalaria e a massa de ferro que avança sem frear. O espaço entre Moisés e a muralha de poeira diminui. O chão treme com mais intensidade e o ruído das carruagens torna-se uma batida ensurdecedora, sobrepondo-se ao som do mar. A ameaça não é mais um rumor, é uma força física que avança, empurrando o povo de Israel contra a barreira final de água. O silêncio do deserto foi estilhaçado. A poeira que avançava do horizonte revelou o brilho metálico das espadas egípcias, um reflexo cortante sob o sol intenso. O pânico explodiu como um estopim. A multidão antes estática começou a se agitar em um movimento frenético e desordenado. Pais agarraram os braços de seus filhos, puxando-os com força bruta para longe da margem, enquanto outros corriam em círculos, tropeçando na areia fofa que cedia sob o peso de centenas de pés apressados. Idosos caíram sobre o solo, sendo atropelados pela massa humana que buscava desesperadamente um caminho inexistente. Gritos de desespero subiram ao céu, sobrepondo-se ao estrondo das carruagens que se aproximavam. O ar tornou-se denso, carregado pelo suor e pela respiração ofegante de milhares de pessoas encurraladas. As mãos se entrelaçavam com força, dedos apertando dedos até os nós dos dedos embranquecerem. Ninguém olhava para o mar agora. Todos os olhos estavam fixos na mancha de ferro que crescia na retaguarda. Corpos colidiam uns contra os outros, criando um nó humano que se debatia contra a própria impotência. O caos emocional transformou a multidão em uma massa sem direção, onde cada empurrão e cada queda aceleravam o ritmo cardíaco coletivo. A percepção do fim iminente forçava movimentos bruscos e descoordenados. Não havia estratégia, apenas o instinto de sobrevivência que fazia com que as pessoas se empilhassem na beira da água, incapazes de avançar, incapazes de recuar enquanto o brilho das espadas inimigas se aproximava,
transformando o pavor em uma realidade física e sufocante. No epicentro do caos, uma única figura permanece inalterada. Moisés não se volta para os gritos, nem para o avanço dos soldados. Ele caminha em direção à linha de frente, onde as águas encontram a areia. Seus pés sentem a umidade da maré, mas seu corpo não hesita. Ele segura o cajado de madeira com ambas as mãos, ajustando a base no solo arenoso. Com um movimento firme e preciso, ele crava a ponta do cajado na terra, enterrando-o até que a haste se torne uma extensão vertical de sua própria vontade. Ali, ele se firma. O pânico ao redor é como uma correnteza, mas ele é a rocha que se recusa a ser movida. Ele inspira profundamente, o peito expandindo-se enquanto seus olhos se fixam no horizonte, ignorando a poeira que encobre o sol. A poucos metros, o som das rodas das carruagens de ferro rasgando o solo torna-se um rugido metálico. O exército avança, as patas dos cavalos cravando marcas profundas na areia. Mas Moisés não recua 1 centímetro. A cada batida de casco inimigo, ele trava os dedos no cajado, mantendo a postura ereta e o olhar inabalável. O contraste é absoluto. De um lado, a fúria mecânica e o desespero humano em fuga. Do outro, a serenidade de um homem ancorado na terra. Ele não busca refúgio, nem desvia o olhar. Ele espera, com o cajado fincado como uma lança de silêncio, enquanto a ameaça inimiga devora o espaço que resta, reduzindo a distância entre a vida e a aniquilação total. O ar mudou. Uma lufada repentina e gelada cortou o calor do deserto, girando em torno de Moisés e da multidão paralisada. As bandeiras dos egípcios, ao longe, estalaram com violência sob a força da corrente de ar. O vento não soprava mais em direção à costa. Ele invertia seu curso, arrastando consigo o cheiro de sal e umidade profunda. Então, o mar respondeu. O som das ondas batendo nas rochas alterou-se, tornando-se algo mais grave, um estrondo profundo que subia das entranhas do abismo. Não era o ritmo natural da maré, mas uma vibração que fazia a própria areia sob os pés tremer. As águas começaram a recuar, não como um refluxo comum, mas como se estivessem sendo repelidas por uma força invisível e colossal. O mar rugia agora, um som gutural, como o de uma fera encurralada que se debate contra uma contenção invisível. As espumas das ondas chicoteavam o ar, criando uma névoa densa que obscurecia a visão. A tensão no ambiente tornou-se física, uma pressão insuportável que impedia o movimento dos soldados egípcios e silenciava os gritos do povo. Cada centímetro de água que recuava revelava um leito lamacento, exposto e estranho. O céu escureceu, a pressão do ar pesou sobre os ombros de todos, e o som do mar tornou-se um grito ensurdecedor, preparando o solo para algo que desafiava toda a lógica da natureza. O mundo inteiro parecia prender a respiração, aguardando o momento em que a própria realidade se partiria ao meio. Uma força invisível rasga o abismo. As águas colossais, antes uma muralha intransponível, dobram-se para trás como se atingissem paredes sólidas e invisíveis. O som é ensurdecedor, um estalo de milhões de toneladas de líquido sendo forçadas a abrir caminho. A espuma chicoteia o ar, mas logo se dissipa, revelando o impossível. O leito do mar não está mais submerso. A lama densa e escura, pressionada pelo peso das águas, solidifica-se instantaneamente sob o impacto do ar. Onde antes havia o abismo, surge uma estrada de terra úmida, pedras soltas e corais expostos que brilham sob a luz cinzenta do céu. O mar está partido em dois, formando muralhas de água que tremem, mantidas em um equilíbrio precário por uma vontade superior. A multidão, antes paralisada pelo terror, desaba em um silêncio absoluto. O choque visual é total. Eles olham para o caminho aberto, para a terra seca que se estende até o horizonte, e a descrença cede lugar a um lampejo de esperança febril. Ninguém se move por um instante, processando a visão da água contida em colunas verticais. Então, um murmúrio percorre o povo. Os olhos, antes fixos na iminente destruição pelos soldados, agora se voltam para o novo horizonte. A barreira que os condenava à morte transformou-se no caminho que os conduz à liberdade. A esperança não é mais um conceito abstrato,
É um caminho de lama seca que se abre sob seus pés, esperando apenas o primeiro passo. Moisés aponta o cajado para o corredor de terra seca. O comando é mudo, mas a ordem é clara. As famílias rompem a estagnação. O primeiro grupo corre, os pés afundando levemente no lodo exposto, ainda escorregadio. O pânico de segundos atrás converte-se em um impulso de sobrevivência. Crianças são carregadas nos braços, idosos tropeçam e são levantados em um fluxo contínuo. Não há tempo para olhar para trás. A massa de pessoas transforma-se em uma corrente humana que se infiltra no abismo. Atrás deles, o horizonte torna-se um borrão. A nuvem colossal que antes os guiava desprende-se do céu. Ela desce como uma cortina de chumbo, posicionando-se entre o povo e a linha de frente egípcia. O ar fica denso, um breu absoluto que engole o som dos cascos e o brilho das espadas. O exército do faraó freia, confundido pela escuridão súbita. O impacto das carruagens contra o solo para. Do outro lado da cortina, o povo de Israel acelera o passo. O som dos pés batendo no leito marinho ecoa como um tambor frenético. Eles correm contra o tempo, sentindo o peso das muralhas de água que tremem acima de suas cabeças. Cada segundo é uma vitória sobre a morte. O perigo está contido, mas a urgência é total. Eles não param. Eles correm para a margem, impulsionados pelo medo e pela necessidade absoluta de alcançar a terra do outro lado antes que o abismo se feche. A escuridão artificial não detém a fúria. O comando ecoa acima do rugido das águas contidas. Soldados avançam com lanças em punho, atravessando a barreira de névoa densa. O faraó, do alto de sua carruagem, aponta para o leito do mar, sinalizando a caçada final. As rodas de madeira e metal golpeiam o solo arenoso com força bruta. Eles entram no corredor seco, cegos pela sede de vingança, ignorando o tremor constante das paredes líquidas que se erguem a metros de distância. A velocidade inicial, porém, começa a falhar. O leito do mar não é uma estrada sólida. Sob o peso das carruagens, o solo cede. A lama, ainda saturada de umidade, suga as rodas. O metal rende sob a pressão das pedras submersas. Cavalos empacam, relinchando de terror ao sentirem a instabilidade do terreno. As carruagens inclinam-se, derrapando como barcos em areia movediça. O exército, antes uma força de elite, torna-se uma massa desordenada. As rodas de ferro enterram-se profundamente, travando o movimento. O avanço, que deveria ser um ataque fulminante, transforma-se em um atoleiro. Eles tentam puxar as rédeas, chicotear os animais, mas a inércia os mantém presos. A armadilha está montada. O exército está contido, isolado no centro do abismo, enquanto a natureza, silenciosa e pesada, aguarda o momento de reclamar seu espaço. O último dos fugitivos pisa na margem oposta. A areia firme sob os pés é a fronteira final. Moisés, posicionado na borda, volta-se para o corredor de lama. O exército egípcio, no centro do leito, luta contra a imobilidade. Rodas travadas, cavalos em pânico. O metal das carruagens afunda na terra saturada. O comandante egípcio tenta um último grito, mas o som é abafado pelo rugido repentino que desce das muralhas líquidas. Moisés ergue o cajado com as duas mãos. O impacto do metal contra o solo seco é um sinal. O equilíbrio da natureza quebra. As paredes de água, antes estáticas, começam a tremer. Um estrondo profundo, como um trovão subterrâneo, sacode o leito marinho. As águas desabam. Não há tempo para fuga, nem para recuo. A massa líquida avança como um muro de força bruta, engolindo a luz e o metal. As carruagens são levantadas e esmagadas pelo peso insuportável das ondas que se reencontram. O leito de lama desaparece sob a espuma e a fúria. Onde antes havia um exército em marcha, resta apenas o turbilhão revolto. O som dos homens e dos cavalos é silenciado em um instante. O caminho se fecha, selando o destino de quem ousou desafiar a travessia. A superfície do mar torna-se um espelho calmo, escondendo para sempre o que aconteceu nas profundezas. O estrondo cessa. O silêncio retorna à costa, interrompido apenas pelo movimento rítmico das ondas que agora beijam a areia da margem. O povo de Israel para. Homens, mulheres e crianças olham para a extensão de água, onde segundos atrás o perigo era uma ameaça real. Agora apenas a superfície azul reflete o céu. Ninguém fala.
Eles sentem a firmeza do solo sob as solas dos pés. A areia, ainda úmida e compacta, marca a trajetória de cada passo dado na direção da terra prometida. Moisés abaixa o cajado, soltando a tensão acumulada nos ombros. O objeto toca o chão. O peso da liderança, que antes parecia insuportável, transforma-se em um movimento calmo enquanto ele o apoia ao lado do corpo. Não há mais gritos, não há mais perseguição. Apenas a respiração audível da multidão e o som das ondas que se acalmam. A liberdade não é mais uma promessa distante ou um conceito abstrato. Ela está ali, sob os pés, gravada na areia que sustenta o peso de um povo que deixou de ser prisioneiro. Eles começam a se mover, caminhando para o interior do deserto, deixando para trás o leito marinho que se tornou a fronteira definitiva entre o passado de escravidão e o futuro que agora começa.